Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a uma nova aula do curso de percussão e rítmica brasileira. Tá? Me chamo Juan Freitas, eu sou educador musical e esse projeto é um oferecimento do coletivo Sinestesia para o Festival Gratidão. Bom, bem-vindo a todos a mais uma aula do nosso curso de percussão e de rítmica. A gente tem o primeiro instrumento é o afoxé, certo? O segundo, o ganzá, e o terceiro é o rocá, tá? Eles são todos instrumentos com sonoridades bem parecidas, tá? Mas com características diferentes, características de timbre. Por que eles são parecidos? Eles são parecidos porque eles são percutidos de uma forma que tenha um som mais contínuo, mais extenso, certo? Então, por exemplo, a característica do afoxé, ele tem um som mais amadeirado porque ele é feito de madeira, certo? E essas partes aqui podem ser pedrinhas, ou miçangas, ou essas bolinhas de plástico, como esse daqui, certo? E por ele ter feito de madeira, ele vai ter um som um pouco mais amadeirado e mais anasalado de uma certa forma, se a gente pode dizer assim. O ganzá, esse aqui, ele é feito de areia, ou pode ser feito de arroz com uma garrafinha PET, por exemplo. Esse aqui é algum material tipo areia ou sílica, alguma coisa assim, com um corpo de metal. Então ele já tem um som com uma característica metálica, mas ao mesmo tempo ele é um som contínuo, certo? E o rocá, que ele é um instrumento que é de uma certa forma uma evolução do ganzá, que ele usa as platinelas, então ele tem esse som completamente metálico, certo? E serve muito para condução rítmica, tá? Os dois primeiros instrumentos, o afoxé e o ganzá, eles também fazem um pouco de efeito, né? E o rocá, ele é mais de condução mesmo, certo? Então a gente vai começar pelo primeiro, que é o afoxé, tá? A maneira clássica de você tocar o afoxé é colocar essa mão aqui apoiada dessa seguinte forma, tá? Porque você tem um apoio firme nele. Se você ficar assim, ele fica meio sem equilíbrio. Mas aqui, mantendo o polegar na borda do afoxé, sem prender as bolinhas, te dá uma firmeza maior com o instrumento, até para balançar ele. E geralmente a gente usa ele com as duas mãos, certo? A primeira, todo acento que eu queira fazer, eu vou dar uma batidinha e eu posso rodar ele para um lado e para o outro, certo? Então, se eu quero um acento, batendo, e se eu quero conduzir, certo? Vou usar o metrônomo, como eu falei, é sempre muito importante a gente ter o máximo de precisão na execução musical. Então eu vou colocar um andamento aqui, acredito que 100 seja uma velocidade interessante, vai ser legal. O primeiro tempo eu vou fazer uma marcação e os outros 3 eu vou arrastar as esferas no corpo do instrumento, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mas eu posso preencher um pouco mais esse espaço. Em vez de fazer uma mexida por tempo, eu posso fazer 2. Essa é a forma mais clássica de tocar o afoxé, certo? Apoia a mão e faz o atrito das esferas com o corpo do instrumento, tá? Aqui eu estou tocando lento, que é para a gente praticar.
Lembrando, se a gente está usando o metrônomo, seja o aparelhinho, seja na internet, a gente pode ir acelerando, pode e deve ir acelerando aos poucos para a gente aprimorar a execução técnica. Então, se eu for fazer ele um pouco mais rápido, além disso, se vocês perceberam um pouquinho na sonoridade, eu fiz um acento bem forte aqui com a mão e na hora de esfregar, algumas esfregadinhas eu fiz mais forte do que as outras. Isso também ajuda a dar o balanço, ajuda a dar um swing na música. A gente chama de swing, né, no Brasil, e o americano fala que é o groove da música, certo? Então, por exemplo, se eu estivesse tocando, pensando que eu estou tocando um samba. O que eu estou acentuando aqui? A quarta e a primeira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Certo? Só que eu executei bem rápido, né? Então o efeito é esse. Tá? Uma outra forma que posso usar o afoxé é mantendo o dedo de apoio aqui, eu posso... Tá vendo como agora o som ele ficou bem mais contido, né? Porque o movimento das esferas é bem menor no corpo do instrumento. E eu posso acentuar utilizando a mão, batendo na frente, na ida e na volta, à frente e atrás. Então, por exemplo... Certo? Aqui no caso eu fiz uma batida bem característica, que é uma batida que é muito encontrada no axé, né? E também encontrada em uma escola de samba do Rio de Janeiro, que é a Mocidade Independente do Padre Miguel, que usa essa batida. Tá? Em outro momento do curso a gente vai ver em outro instrumento essas mesmas características. Então eu posso usar em qualquer acento aqui, por exemplo, eu posso marcar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Assim eu tenho uma condução mais leve e tenho um acento bem marcado, bem forte. Tá? O afoxé é um instrumento bem simples, bem tranquilo. Lembrando só de ter o apoio na hora de pegar, para ele não ficar sem equilíbrio. Certo? Bom, o segundo instrumento é o ganzá. Tá? O ganzá, a principal preocupação que a gente tem na hora da execução com ele é juntar esse material que está aqui dentro na hora que a gente vai fazer o movimento. Porque senão ele vai ficar assim, ó. Ele pode ficar sobrando o som no final, certo? Então, quando a gente for fazer o movimento, a gente tem que fazer o movimento para juntar todas essas esferas lá no final ou na volta, certo? Então, só por isso vocês já perceberam que é um instrumento que eu vou balançar o meu braço para frente e para trás, certo? Vou colocar o metrônomo aqui também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu preciso de fazer alguma acentuação, né, dar algum destaque a alguma nota, eu vou fazer um movimento mais forte e os outros eu vou fazer mais curto, certo? Então, por exemplo, eu vou acentuar só o primeiro tempo agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, certo? E eu posso utilizar, como ele é um instrumento muito utilizado no samba, eu posso acentuar a quarta e a primeira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Certo?
O balanço, lembrando, está sempre na acentuação, certo? Então, por exemplo, se eu fizer mudar a acentuação, eu vou mudar a característica. Como ele é um instrumento bem claro do samba, do pagode, é mais fácil a gente usar essa acentuação do quarto para o primeiro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Que isso ajuda a dar o balanço do samba. Além disso, ele pode ser usado como efeito. Por exemplo, se eu mexer ele devagarzinho assim, efeito de chuva, certo? É uma das possibilidades para ser utilizado. Se eu quero fazer algum efeito na introdução de uma música, é só eu virar ele aos pouquinhos, certo? E eu tenho um efeito. Na escola a gente até faz esses instrumentos com as crianças e apelida de pau de chuva, né? Que é para fazer o efeito sonoro da chuva, certo? O ganzá era muito usado nas escolas de samba. E quando eu falei da Mocidade Independente de Padre Miguel, para citar a história, o mestre André estava lá com a bateria recém-criada, ele tinha as pessoas tocando o ganzazinho. Só que é um instrumento que tem pouca potência, certo? Por mais que eu toque forte, o volume dele, o que eu produzo de matéria sonora, é bem limitado. Então o André teve uma ideia de colocar várias platinelas, certo? E vários níveis, e fazendo o mesmo movimento, eu vou ter um som parecido, só que muito mais metálico e muito mais forte, muito mais intenso. Um som que, imagina, se uma carreira de platinelas dessa fosse um ganzá, aqui eu teria como se fosse 3 pessoas tocando ao mesmo tempo. Então, como ele tinha pouca gente, isso era muito útil, porque ele fazia mais som com menos pessoas. E como que a gente usa, né, o rocar, né, ou chocalho de escola de samba? É a mesma situação, a gente vai jogar ele para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, certo? Então a gente vai seguir fazendo essa condução. Eu vou disparar o metrônomo. Certo? Eu vou colocar uma para frente e uma para trás. Para frente, para trás. O importante, mesma coisa do ganzá, é juntar todas as platinelas. No momento que ela vai, no momento que ela volta. Certo? Para ela não ficar esse barulho sobrando no final. De ter platinela que ainda está indo ou ainda está voltando, certo? Como ela é usada nas escolas de samba, ela é tocada bem mais rápido. As escolas hoje em dia têm tocado andamento 148, 150 batidas por minuto, certo? Que é essa velocidade aqui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Certo? Então a execução vai ficar bem mais rápida. Para a gente dar o acento, o balanço, aqui nas escolas de samba, como eles utilizam? Em vez de tocar só para frente e para trás, eles inclinam para um lado e para o outro, certo? Então, em todo o acento, eu vou inclinar para um lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na execução rápida, esse movimento vai ficar assim. Você vai ver a pessoa executando assim, marcando sempre a primeira parte do tempo. Certo? É um instrumento tranquilo também, mas ele tem um uso mais indicado para a escola de samba, que a gente vai estar tocando num ambiente muito mais aberto, com muito mais pessoas tocando outros instrumentos, e ele é muito responsável por uma coisa na música que a gente chama de intenção, certo? O que é a intenção? A intenção é, se eu estou tocando em tal velocidade, eu posso tocar nessa mesma velocidade, só que um pouco mais arrastado, tentando jogar essa música um pouco para trás,
certo? Como se ela estivesse ficando um pouquinho mais lenta, ou eu posso jogar ela para frente para mantê-la acelerada. O rocar na escola de samba, ele é muito utilizado para isso. Tem um momento que ele para de tocar, a bateria continua tocando, e quando o rocar volta a tocar, pela característica sonora dele, a velocidade da música parece que ela aumenta. Mas ela não aumentou a velocidade está a mesma. Mas a intenção da música, a sonoridade dele faz com que a escola ganhe cadência, ganhe velocidade. E além disso, ganhe em brilho, porque ele é um instrumento, né, que tem um som bem agudo, bem estridente. Então, quando ele entra, ele é bem fácil de identificar. Por isso que as escolas param para deixar a caixa soar um pouco e depois volta para deixar o andamento do samba sempre mais para frente possível, para que essa velocidade não caia. É o grande problema das escolas de samba. Como elas estão tocando muito rápido, para os braços manterem uma tocada tão rápida é complicado. Então o braço vai cansando, vai pesando, a tendência do andamento é cair. Então utiliza-se esses instrumentos e as paradinhas para jogar essa velocidade para frente de novo, certo? A caixa a gente toca com as duas baquetas, certo? Uma na mão direita e outra na mão esquerda. As pegadas das duas mãos não são iguais, tá? E isso a gente vai explicar daqui a pouco. A caixa, ela tem duas formas de, basicamente, algumas formas de ser utilizada. Eu posso tocar ela com esse talabarte, essa corda que tem aqui, de lado. Ela pode ser tocada com um talabarte dessa forma, a caixa fica levemente lateralizada, mas não tem problema, certo? Outra forma é com um talabarte que passa aqui atrás da cintura e ela vai ficar assim. Também não tem problema nenhum. E a terceira forma em que ela é tocada é a forma mais difícil e bem específica de tocar, que é tocando no braço. Tá? Em algumas escolas de samba isso acontece, de tocar com ela aqui no braço, certo? É um instrumento que ele pode ser de madeira ou de metal. Esse aqui é de metal, com a pele lisa, certo? E a característica dela é justamente ter essa esteira aqui atrás, tá? Que dá esse barulho estridente. Ou, se ela não tem esteira, ela vai ter uma corda de violão, a corda mais grossa, o bordão do violão, vai estar passando aqui, certo? São duas caixas diferentes, elas vão produzir sons diferentes. Geralmente nas escolas de samba eles usam a de corda de violão porque ela é mais resistente do que essa esteira de metal, certo? Eu vou colocar ela de novo aqui. E agora a gente vai para a parte das baquetas, o baqueteamento que chama, tá? Como eu disse, as mãos elas não tocam iguais, a gente não pega a baqueta da mesma forma. Essa baqueta é da mesma forma com que a gente usa em outros instrumentos, como o tamborim, por exemplo, ou jamblock. A gente vai pegar ela com os dois dedos, numa posição que ela tenha movimento, e os dedos de baixo só vão encaixar para ela ter esse rebote aqui, ó. Certo? E esse já é um exercício que você pode fazer, de ficar reboteando a baqueta na mão, mantendo ela bem estável, sem ela balançar para os dois lados, ou sem ela vir muito para trás ou ir muito para frente. Ela ter mais ou menos o mesmo movimento, ó. Certo? Aqui, ó. Esse é um exercício para você fazer com a mão direita, tá? A mão esquerda, ela tem uma outra forma de pegar. Eu vou pegar e vou passar ela aqui, ó, entre o dedão e o indicador, certo? E para ter o mesmo balanço, é aqui, ó. Tá? Ela vai para frente e vai para trás, para frente e para trás. Só que com essa palma virada para baixo, certo? Esse é um exercício já de balanço da baqueta. A forma de pegar a baqueta, você vai passar os dois primeiros dedos por cima e os dois outros dedos por baixo. E ela vai ficar dessa forma, certo? Isso aqui se chama de pegada grip, tá? Isso faz com que você toque ela dessa forma. Aqui, ó.
enquanto essa mão, a palma dela vai estar para baixo. Então você percebe que as mãos elas estão em posições diferentes, né? Uma mão com a lateral para baixo e a outra mão com a palma para baixo, certo? A gente tem alguns toques que é para a gente treinar, para a gente ter um som mais limpo na caixa, certo? O primeiro toque que a gente tem, e a gente vai treinar com as duas mãos, é um toque que a baqueta vai descer e vai voltar, certo? Mesma coisa com a outra mão. Você pode treinar variando essas mãos, tá? Faz com uma mão, com a outra mão, 2 vezes com uma mão, 2 vezes com a outra, 3 vezes com uma, 3 vezes com a outra, 4, ou pode tocar 3, uma, 3, uma, tanto faz, tá? Isso é um exercício de independência. Então você toca uma batida cheia. A segunda forma que eu tenho para tocar é descer a baqueta e deixá-la próxima. Você vê que eu não volto toda a baqueta. Eu desço, toco na pele e deixo ela meio próxima. Eu não tenho todo esse pedaço de movimento que eu teria no meu primeiro toque. Eu estou parando o movimento aqui, ó, trazendo a baqueta para a palma da minha mão. Certo? A gente tem um terceiro toque, que é da onde eu estava, aqui já meio baixo, perto da pele. E volto para o mesmo lugar, certo? Esse já é um som bem mais curtinho do que os outros, porque ele tem bem menos energia, tem bem menos movimento. Então a baqueta carrega menos energia e o instrumento gera menos som. E o quarto é de próximo da pele, voltando para cima. Essa é uma batida preparatória para voltar e fazer um toque completo, certo? Então esse quarto toque é de baixo para cima, já preparando o próximo rebote, certo? A caixa, né, pensando em bateria de escola de samba, em carnaval, ela que dá a característica de cada agremiação, certo? Cada escola tem um jeito diferente de tocar. Elas parecem muito, mas elas não são iguais, certo? O que muda? O acento, certo? O acento vai mudar. A caixa é um instrumento que vai marcar a característica de cada escola. E é por isso que ela é muito importante, e cada escola tem uma forma diferente de tocar a caixa. Todas elas vão se basear no mesmo princípio, que são 4 batidas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Onde os acentos estão, que vão mudar a característica. Por exemplo, se eu tocar uma batida depois da outra. Então eu fiz só uma batida direta. Aqui eu não tenho característica nenhuma. Mas se eu mudar esse acento, eu já começo a dar características. Certo? Aqui, por exemplo, eu toquei a levada de caixa da Mocidade de Padre Miguel. Por exemplo, se eu fosse tocar a Portela teria um acento um pouquinho diferente. Seriam batidas que estariam todas nessa mão.
e a outra mão eu só vou colocar os rebotes. Essa é a portela. A mangueira já seria um pouquinho diferente. É isso aqui, ó. Teleco, teco, teleco, teleco, teco, teco. Então a caixa já toca de uma forma diferente. Você percebe, todos eu estou utilizando a mesma base, só a forma de acentuar que muda muito a característica e muda muito o som que vai produzir, certo? E esse é o grande barato da caixa, usar esses acentos, esses rebotes, de maneira a ter essas sonoridades diferentes. Eu vou passar uma batida bem básica, é um samba reto, certo? Sem muito acento. A gente vai utilizar a regra do samba, que é acentuar a primeira e a quarta, preparando para a primeira, certo? Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Certo? Você vê que só a aceleração já dá um balanço diferente, certo? Esse é um que você pode praticar, que é o samba reto. São 4 batidas, sempre acentuando da quarta para a primeira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai praticando, de preferência com metrônomo. Você não precisa, se você não tiver uma caixa, você pode praticar só com as baquetas, você pode colocar num travesseiro e bater no travesseiro, você pode colocar, sentar no chão, colocar o seu chinelo e bater nele, tá? Como se fosse um pad para você treinar e ter essa independência. Você não precisa exatamente da caixa. O trabalho da caixa está aqui na mão, no controle da baqueta, certo? E só para terminar, a título de curiosidade, a caixa tocada em cima, a gente não precisa do talabarte, certo? A gente segura a caixa dessa forma, coloca ela aqui no braço, certo? Apoia, segurando a caixa, certo? A gente tem que segurar a caixa, então eu vou até dar uma viradinha aqui para pegar bem nesse parafuso de afinação, certo? Com essa mão, a baqueta ela vai ficar bem mais curta, certo? Ela vai ter um movimento bem mais curto, vai ter só um rebote. E com a outra mão eu vou tocar. Lembrando, o acento está todo na mão direita e na mão esquerda eu só tenho os rebotes, tá? E essa, lembrando, é a grande característica da caixa, os acentos e os rebotes. A mudança de posição desses acentos muda a característica, o ritmo que está sendo produzido. Para facilitar o percussionista, ele olha uma cor e ele já associa um timbre, uma afinação. Como ele é muito usado em pagode, junto com tantã e com o pandeiro, a gente tem uma levada um pouco mais característica para ele, certo?